Japão enfrentava uma grave crise econômica e incentivava a imigração. Por outro lado, o Brasil tinha abolido a escravidão e proclamado a República e necessitava de mão de obra para trabalhar na agricultura. Para atender essas necessidades, foi assinado em Paris, em 5 de novembro de 1895, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que deu início às relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. O marco inicial da imigração ocorreu no dia 18 de junho de 1908, com a chegada do navio Kasatomaru. Do porto de Kobe, o navio liderado por Ryu Mizuno trouxe numa viagem de 52 dias os 781 primeiros imigrantes para trabalhar nos cafezais paulistas. Na bagagem, os japoneses traziam a esperança de trabalhar muito e vencer nessa terra de língua, comida e costumes estranhos. Os 3 primeiros japoneses passaram por Curitiba já em 1909, mas foi em 1912 que foi instalada a Casa Japonesa em Curitiba. Ainda neste ano, o primeiro imigrante passou a morar em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. A demonstração que os japoneses pretendiam se fixar no estado ocorreu em 1917, quando as famílias Hara e Yasumoto compraram as primeiras terras no Paraná, 250 alqueires em Antonina. Foi formada assim a colônia Cacatu, o primeiro núcleo nipônico do Paraná. 3 anos depois, em 1920, foi fundada, em Cambará, a Vila Japonesa, a primeira colônia do norte do estado. Em meados da década de 20, em função da crise mundial, o governo japonês começou a subsidiar o transporte dos imigrantes, aumentando muito o número de japoneses no Brasil. Para desenvolver a colonização, grupos japoneses compraram terras no Brasil. No Paraná foram adquiridas propriedades em Uraí, a Gleba, Congonhas, em Bandeirantes, a Fazenda Nomura, em Cornélio Procópio, a Fazenda Atomia. Mas a presença nipônica se acentuou no norte do Paraná a partir da década de 30, onde não havia proibição de plantar café, e as terras eram mais baratas que em São Paulo. Os japoneses contribuíram para o desenvolvimento da agricultura do Paraná. Além do cultivo do café e do algodão, também diversificaram a produção agrícola, implantaram diferentes técnicas e se uniram através de cooperativas. A partir de 1937, com o início do Estado Novo, foram impostas medidas restritivas aos imigrantes dos países do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses sofreram discriminação, preconceito e perseguição. Com o fim da guerra, em 1945, a colônia se dividiu entre os Makegumi, que aceitavam a derrota do Japão, e os Kachigumi, que acreditavam que a rendição do Japão era propaganda americana. Esta foi uma ferida na colônia que demorou anos para cicatrizar. Em Curitiba, em 1949, foi criada a União dos Gakuseis de Curitiba, a UGC, para unir a colônia. Depois da guerra, e sem condições de voltar para a terra natal, os imigrantes resolveram ficar definitivamente no Brasil, mudaram do campo para a cidade e investiram na educação dos filhos. Foi a partir da década de 60 que aumentou o número de niseis nas faculdades, que vinha do interior para estudar em Curitiba. Na comemoração dos 50 anos da imigração, o príncipe Mikasa esteve em Curitiba, onde foi recebido pelo governador Moisés Lupion. Dessa visita, resultou o projeto da Praça do Japão, inaugurada em 1962 e que se tornou símbolo da imigração nipônica. No final da década de 60, como reflexo do desenvolvimento econômico do Brasil e do Japão, o movimento migratório foi substituído por uma nova relação, baseada na cooperação econômica e comercial. Em 1970 foi firmado o primeiro convênio entre o Estado brasileiro e uma província japonesa, o Convênio de Cooperação Cultural, Econômico e de Amizade Paraná-Hyogo. Tempos depois, foram firmados convênios de irmandade entre as cidades para promover laços culturais e de amizade.
Desde 1984, Curitiba é cidade irmã de Rimédia. Apesar das exposições agrícolas de Açaí e Londrina, foi a partir da década de 90 que começaram os Matsuris, festivais para divulgar a cultura japonesa para a sociedade brasileira. Os reflexos econômicos da década de 90 no Brasil e a demanda por mão de obra nas fábricas japonesas mudou o perfil da comunidade, com jovens partindo para a terra dos ancestrais. Além do fluxo monetário, o movimento Dekasegi também foi importante por ter levado a cultura brasileira para o Japão, tornando o Brasil mais próximo dos japoneses. A primeira vez que o imperador japonês visitou o Brasil foi em 1997. Em Curitiba, os imperadores Akihito e Michiko participaram de uma recepção no Parque Barigui com a presença de 10.000 representantes da comunidade. Na ocasião, se encontraram com Tomi Nakagawa, a última sobrevivente do navio Kasatomaru, que morava em Londrina. A comemoração dos 100 anos da imigração em 2008 foi o evento mais esperado e sonhado pela comunidade. Em apenas um século, e na sexta geração, o Brasil se transformou no país que abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão. E ao longo desse período, os imigrantes deixaram um legado de cultura, honestidade, dedicação ao trabalho, honra e respeito. Foram promovidas muitas atividades culturais, esportivas e religiosas para comemorar o centenário. O Paraná abriga hoje a segunda maior comunidade Nikkei do Brasil, com 150.000 descendentes. Em Curitiba, terra de todas as gentes, os japoneses retribuem o acolhimento recebido neste solo abençoado, com muito trabalho e dedicação. O caminho trilhado demonstra que venceram graças à dedicação, perseverança e educação. A ascensão social foi rápida, pois se inicialmente trabalhava nas lavouras, hoje os Nikkeis atuam nas mais diversas áreas profissionais. 2021 é um ano especial. O Japão sediará os Jogos Olímpicos, ocasião em que estarão em evidência valores olímpicos como amizade, respeito, excelência, igualdade, inspiração, determinação e coragem. Valores idênticos aos que permearem esses 113 anos de presença nipônica